Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas, bem-vindos à Igreja Presbiteriana Betânia, uma igreja além do templo. Que esse seja um dia muito especial para mim, para você, para todos nós, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão mais distantes, para aqueles que estão em outros países. Todos são muito bem-vindos a essa manhã, esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, esse tempo de ministração da palavra aos nossos corações. Nessa manhã tão linda, eu gostaria de lembrar uma passagem gloriosa das Escrituras, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Que lindo! As obras maravilhosas das mãos do nosso Deus amado. Os céus proclamam a glória de Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Hoje pela manhã eu acordei com uma poesia lindíssima do meu amigo Asaf Borba. Eu ouvi essa música na voz da Carmela, sua irmã, e fiquei com meu coração cheio de gratidão, como a gratidão que nós temos em cada encontro aos domingos pela manhã, pela bondade de Deus, por tanto bem como Ele tem feito à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso corpo, à nossa família, à sua igreja, ao seu povo, a todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o buscam de todo o coração. É uma oração que derrama-se em confissão diante do altar, mas também em gratidão pela bondade e misericórdia do Senhor. A letra diz assim: ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o teu perdão, e que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. As palavras dos meus lábios, dos nossos lábios, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Vamos adorar ao nosso Pai amado, a Jesus, o Filho glorioso, ao Espírito Santo, o Deus Trino, que está em nosso meio e recebe os nossos louvores. Que Deus nos abençoe. Amém. Como
mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Mas o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. A vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Mas o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam.
verá tua luz perpétua. E os teus dias de luto findarão. Teus dias de luto findarão. E os teus dias de luto findarão. E os teus dias de luto findarão. Haverá um nível muito especial de segurança para os que puderem, que quiserem retomar essa participação nos cultos presenciais a partir do domingo, dia 13 de setembro. Nós vamos anunciar intensivamente por que mecanismos você poderá fazer a sua inscrição. Essa presença, essa participação vai ser feita mediante inscrição prévia. Tudo vai ser anunciado pelas nossas redes sociais, de modo que não vai haver qualquer tipo de dúvida ou dificuldade. Nas próximas semanas também nós vamos emitir alguns comunicados que vão dar conta aqui exatamente do passo a passo que cada uma vai percorrer para essa participação. Coração muito alegre pela bênção de irmos retornando com esses encontros presenciais aos poucos pela graça de Jesus. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vocês todas são muito bem-vindas, bem-vindos a esse retorno e avançamos pela graça do Senhor. Amém. Gente querida, tudo bem? Esse é um momento de adoração ao Senhor muito importante, muito mesmo. E eu quero aqui ler para vocês um texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 9, alguns versículos aqui a partir do verso 7, que falam da importância desse momento da contribuição, de darmos nossas ofertas, nossos dízimos. É mesmo muito valioso. Olha só que coisa rica. Verso 7 de 2 Coríntios, capítulo 9, e outros versículos vou ler também. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A ideia aqui é Deus ama esse ato de se doar com alegria. Ele ama a todos. E esse gesto tem total aprovação de Deus. No coração de Deus há uma alegria, porque você dá com alegria. O texto continua, fala assim, olha que coisa linda. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, verso 10, verso 11, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio. Para que, possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças ao Senhor. A oferta faz com que todos os alcançados por essa oferta tenham o coração cheio de desejo de adorar a Deus, de gratidão ao Senhor. Olha só, e vai mais. Serei muito breve. O serviço ministerial que vocês estão realizando, esse de ofertar, de contribuir, de dizimar, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, o que já é riquíssimo. Você pensar que isso que você está agora doando ou devolvendo, como alguns preferem chamar, e é verdade, que Deus nos deu tudo, parte do que a gente ganha, a gente está aqui deixando a igreja administrar para a glória do Senhor. Isso está suprindo a necessidade do povo de Deus.
não só o povo de Deus aqui perto, mas no nosso caso, então, principalmente, glórias a Deus por isso, muitos missionários, muita gente que serve ao Senhor sendo abençoada com a sua oferta. Já é uma razão enorme. Não apenas essa razão, o texto diz, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha só que informação belíssima. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os povos. Outros louvarão a Deus pela obediência de vocês. O texto está dizendo que a nossa liberalidade, a nossa generosidade, a nossa oferta gera no coração de muitos, na mente de muitos, um desejo de conhecer esse Deus. Pensem bem, num mundo de egoísmo, que todo mundo quer tudo para si, como é que pode um povo se interessar pelo outro e dispor seus bens, seus recursos para abençoar outros? Isso é testemunho do que Deus faz na nossa vida, e outros vão querer conhecer a Deus, é o que o texto quer dizer, e vão louvar a Deus por causa desse gesto. É um gesto de testemunho de Deus, da graça de Deus, da vida, como fica quando anda com Deus. Está aparecendo aí a nossa conta, a forma como você pode contribuir, e esteja certo, sua contribuição fará isso. Abençoará a muitos, gerará no coração de muitos uma gratidão muito profunda a você, a igreja, mas principalmente a Deus, que nos deu essa incumbência de sermos agentes, instrumentos de bênção na vida de muitos por esse meio. E será testemunho para a vida de muitos, de todos os povos. Vários profetas falam disso, que a generosidade do povo de Deus é testemunho às nações, e as nações serão levadas a querer conhecer esse Deus por causa desse testemunho, desse povo que é generoso. Em nome de Jesus, contribua com alegria, porque é assim que Deus ama a nossa oferta. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela dádiva de contribuir, de dizimar, de ofertar. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Que tenhamos a tua sabedoria e direção para gastar, para investir, para saber onde colocar cada centavo, Senhor. E abençoa o teu filho, gerando nele a tua filha, Senhor. Cada vez mais, um coração muito feliz e grato por esse momento de poder contribuir. Tira, Senhor, qualquer pensamento, tudo que possa tirar essa bênção da vida da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, Deus abençoe você ricamente, ricamente, você seja a bênção rica na vida de muitos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de hoje nos dá, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória,
para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de hoje nos dá, e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Muito bom dia, amados e queridos irmãos e irmãs. Que bom podermos estar juntos nesse culto pela manhã. Hoje nós vamos falar sobre a paz de Deus e o Deus da paz como antídotos contra a ansiedade e outros males que têm abalado a vida de muitos irmãos e amigos nesses últimos meses. A paz de Deus e o Deus da paz como antídotos contra a ansiedade e outros males. E para isso eu gostaria de chamar a sua atenção para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, igreja que ele mesmo plantou, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E mesmo preso, Paulo recomenda a essa igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos irmãos, vamos orar pedindo para que essa palavra abençoe o nosso coração. Pai, bendito seja o teu nome. Obrigado por podermos ler a tua palavra e obrigado porque podemos inferir dela lições para o nosso coração. Abençoa o teu filho e a tua filha que estão em casa nessa manhã, ouvindo essa palavra, que ela seja bálsamo para o seu coração, que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Em nome de Jesus, pastoreia e abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. E dai-nos da tua graça e da tua unção para comunicarmos a tua palavra bendita em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos queridos. Gente, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a USP e a Universidade de São Paulo afirmam que o índice de doenças mentais aumentou na forma de distúrbios de ansiedade e medo. E, sinceramente, eu vejo que essa é uma temática da hora. É alguma coisa com a qual nós estamos lidando a todo tempo. E certamente, se não alguém conhecido, você mesmo tem sido acometido por esses transtornos, por esses distúrbios, pela ansiedade e outros males que são ladrões da sua paz. E eu creio que é fundamental nessa manhã nós refletirmos sobre esse tema e encontrarmos nas Escrituras parâmetros para uma vida melhor. Gente querida, outro dia, conversando com um amigo, ele me disse: Cláudio, eu muitas vezes vou dormir com medo do amanhã. Então, o dia de hoje ainda não acabou. E a pessoa já está com medo dos desafios e da realidade do dia seguinte. E assim temos vivido nesse tempo de pandemia, já há quase 6 meses, não é? Numa situação de isolamento e sofrendo os reveses dessa realidade jamais vivida por cada um de nós. Então, se por um lado nós temos sido acometidos por esse tipo de sentimento, vazados por ansiedades, medos e demais transtornos, por outro lado, quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para um texto como esse, nós vemos a possibilidade de vivermos paz com Deus, a despeito das circunstâncias, a despeito da realidade que você está vivendo. E é isso exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Ao invés de vivermos uma vida carcomida pela ansiedade, por onde vazam energias que nós precisamos muitas vezes para questões essenciais como a família, os filhos, a esposa, o esposo, o trabalho. Só que nesse tempo, ladrões de energia e de alegria têm roubado a nossa força. E é exatamente num tempo como esse que o apóstolo Paulo, então, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, vai fazer recomendações que podem nutrir a igreja em Filipos de paz, de equilíbrio, de constância, a fim de que pudessem superar as questões próprias do seu tempo. Como hoje, eu e você, assim também podemos
superar. Mas quais são essas recomendações? Quais são esses conselhos paulinos que nos ajudam a ter a paz de Deus e o Deus da paz como antídotos contra a ansiedade e outros males que têm roubado a nossa paz e machucado o nosso coração? Eu gostaria, do fundo do coração, que você guardasse esses conselhos que são bíblicos, são oriundos da pena do apóstolo Paulo, mas totalmente orientado pelo Espírito de Deus, conselhos para a igreja de Filipos, mas também para a nossa querida igreja Betânia, para você que está em casa, vivendo o que está vivendo, sentindo o que está sentindo. Como podemos viver uma vida blindada contra a ansiedade e outros males, segundo as Escrituras. Irmãos queridos, o primeiro conselho do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, a fim de que a paz de Deus e o Deus da paz fossem antídotos contra a ansiedade, é que eles precisavam ser firmes no Senhor. E, gente, isso não é tão óbvio quanto parece. Porque o que mais temos visto nos dias de hoje é uma certa instabilidade, uma dificuldade de constância, de permanência, de permanecer no mesmo lugar durante um longo período. Às vezes começamos bem, largamos bem, mas já pela metade do caminho desistimos. Portanto, Paulo está dizendo a essa amada igreja: sejam firmes no Senhor. E o verso 1 diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, diz ele, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo não está falando isso à toa, nem à igreja de Filipos e nem a nós hoje, pelo Espírito de Deus e o registro das Escrituras. Naquele tempo havia perigos internos e perigos externos à igreja de Jesus ali em Filipos. Assim como certamente há perigos rondando, a sua vida, situações, contexto, pessoas que podem de alguma maneira, desestabilizar você. Como perigos internos também, que eu não sei quais, mas sei que nós lidamos com eles o tempo inteiro. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: permanecei deste modo firme no Senhor. E não há outra maneira de permanecermos firmes na vida, diante desse mar revolto, encapelado, senão permanecermos firmes no Senhor. E o termo grego que Paulo usa aqui para falar sobre essa firmeza é steket, que nos faz pensar naquele soldado em serviço, em batalha, se mantendo firme contra o adversário que quer suplantá-lo. Mas aquele soldado firme no seu posto, não arredando o pé do seu serviço, permanece firme. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso, que eu e você somos chamados a uma firmeza em Deus, para que não retrocedamos diante das adversidades externas e internas que vêm para solapar a nossa vida. Se a nossa casa for plantada sobre a rocha, o vento vai soprar, o mar encapelado virá contra nós, mas a gente vai resistir, porque diz as Escrituras, estamos firmes no Senhor. Se queremos então vencer a ansiedade e outros males, nós precisamos começar pelo começo. A gente precisa fazer uma análise da nossa vida e ver se ela está firme em Deus. Talvez já esteve. Mas é necessário voltar a estar.
Eu não estou falando de estar na igreja, de estar em comunhão. Eu estou falando de estar em Deus. É você com Deus, na comunhão com Ele, no seu quarto secreto da sua vida de oração, na sua célula. É fundamental que para você vencer a ansiedade e outros males, você comece pelo começo com uma vida firme em Deus. É o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Segundo, cultive harmonia relacional. Isso é um outro valor destacado pelo apóstolo Paulo. Verso 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Irmãos, Paulo só está falando isso porque sabia que essas duas não viviam uma vida de comunhão. Não viviam uma vida de unidade, embora tenham servido juntas à igreja de Deus em Filipos. Embora tivessem os seus nomes arrolados no livro da vida. Mas Paulo percebe cisão nessa relação. Agora, é estranho, porque Evódia significa doce fragrância e Síntique significa boa sorte. No entanto, no que diz respeito à vida de comunhão e de relação, não havia, doce fragrância naquela relação e nem boa sorte. Muito pelo contrário, o que havia naquela relação era cisão. O que havia naquela relação era desencontros, era desarmonia. E o que Paulo está dizendo é que a gente vive um tempo onde a gente precisa construir pontes e não cavar abismos. E talvez uma fonte estressora na sua vida seja relacionamento partido. Falta de perdão, dificuldade relacional. Nesse tempo de pandemia, onde estamos muito juntos, precisamos praticar o perdão, a mutualidade do corpo de Cristo, consolar uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. A gente está tão ansioso para ter comunhão na igreja e a pergunta é, você está tendo comunhão dentro da sua casa? Será que você não está mais no Facebook? Será que você não está mais no Instagram, dentro do seu quarto, do que com os seus? E a gente quer abraçar. Tem havido abraço dentro de casa? Você tem honrado seu pai e sua mãe? Você tem abençoado seu filho? Tem havido mesa, partir do pão dentro de casa? Gente querida, o que Paulo está dizendo aqui é que precisamos cultivar a harmonia relacional, pensar concordemente no Senhor. Muita ansiedade se dá por relacionamentos partidos, por vidas que estão fora do Senhor. E aí o desafio aqui é você cultivar a harmonia, é você encontrar a paz de Deus e o Deus da paz através de um relacionamento harmônico dentro de casa. Terceiro lugar, cultive a alegria no Senhor, a alegria em Deus. Paulo vai dizer, em terceiro lugar, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A gente está vivendo um tempo de choro, a gente está vivendo um tempo de tantas más notícias, a gente está vivendo um tempo de tristeza e de fato tem havido tantas situações entristecedoras. Isso é verdade. Mas Paulo estava preso. Paulo também estava numa situação difícil. Aliás, Paulo cantara à meia-noite dentro da prisão, não porque a pauta da sua alegria eram as circunstâncias, mas o seu próprio Deus, a sua alegria no Senhor. E aí, irmãos, quero lhes lembrar que o reino de Deus é um reino de alegria, que o Espírito Santo é um espírito de alegria. E a ordenância, portanto, que Paulo faz aqui, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos,
também é uma ordenança de alegria. Isso porque a alegria cristã é uma alegria eminentemente cristocêntrica. Não é uma alegria na circunstância, na situação financeira, na condição profissional, não. A sua alegria, ela é uma alegria numa pessoa. Por isso ela é cristocêntrica. Ela não é alegria numa coisa. Ela não é alegria numa circunstância. Ela é uma alegria pautada numa pessoa e o nome dela é Jesus. As circunstâncias, elas podem produzir ansiedade, mas Jesus certamente vai produzir alegria no seu coração. Portanto, preste atenção para onde você está olhando. Você está olhando para aquilo que não tem? Você está olhando para o inexistente? Ou você está olhando para aquilo que Deus já te deu? Principalmente, sabe, a salvação e a comunhão sua com a pessoa do seu Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, a alegria é um outro antídoto contra a ansiedade. É você se alegrar em Deus e não nas circunstâncias. É você olhar mais para aquilo que você tem do que para aquilo que lhe falta. Quarto lugar, cultive a moderação. Isso também é muito importante. Paulo vai dizer assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E ele encerra o versículo dizendo: perto está o Senhor. A moderação é aquela qualidade de um homem que não é destemperado. É aquela qualidade de uma pessoa que não é explosiva. Qualquer situação perde a linha, fala mal, machuca todo mundo, mas é aquele princípio que é encarnado, chamado domínio próprio. É esse valor que a moderação traduz. Alguém que se domina sua língua, domina os seus impulsos. E como isso é importante nos dias de hoje, nesse tempo onde tudo está à flor da pele. Muitas vezes a gente machuca, a gente, sabe, é instrumento de tristeza porque a gente não é moderado no nosso modo de se relacionar, moderado na nossa maneira de reagir às ações que nos chegam, e por isso muitas vezes a gente gera transtorno dentro de casa. Cultive então a moderação, e o motivo pelo qual devemos cultivar a moderação nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de agir e de reagir, é o que Paulo diz aqui no verso de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Porque perto está o Senhor. O Senhor está perto de voltar, mas Ele também está perto de você. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que estão fazendo. Ele conhece as maquinações, Ele conhece. Por isso, confia em Deus. Entrega os seus cuidados ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele vela pela sua vida. Ele cuida de você. Portanto, seja moderado. Assuma os prejuízos que você precisa assumir em prol da unidade, do bom relacionamento, da paz, a fim de que a ansiedade não se apodere do seu coração, destrua sua casa, seu casamento, sua relação paterno-filial. Queridos, moderação, porque perto está o Senhor. Ele está aí. Confia, Ele está aí. Quinto, cultive a prática da oração. Se tem alguma coisa que nos livra da ansiedade, de sermos carcomidos, consumidos por ela, é a prática da oração. E Paulo vai falar sobre isso no verso de número 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Isto é,
nada deve permanecer sem ser estendido diante do nosso Deus. E ele continua: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Vejam que o apóstolo Paulo não dá apenas a ordenança, ou seja, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ele entrega a solução para que você não seja conduzido pela ansiedade, para que você não roa as suas unhas ou morda os seus lábios, para que você não seja um fio desencapado em alta tensão, em curto-circuito. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas de que maneira? Ele então vai dizer o formato, ele vai, evidenciar a solução. Ele diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Em outras palavras, Paulo está falando aqui da arte de nós transformarmos ansiedade em oração. Portanto, não permita que o seu coração caminhe com sobrecarga, caminhe com sentimentos e a sua mente com pensamentos que vão desautorizando, que vão desestabilizando, que vão oprimindo, que vão achatando, que vão apequenando a sua vida. Em nome de Jesus, se você foi acometido pela ansiedade, Paulo está dando a solução. Dobre o seu joelho e traduza essa ansiedade, expire essa ansiedade diante de Deus através da oração. Derrame a sua alma como Ana, derrame a sua tristeza, derrame a sua demanda, derrame o seu medo, a sua ansiedade, seja lá o que for, mas faça tudo isso conhecido diante do nosso Deus. E o Deus da paz será convosco. Aquele convite de Jesus, Mateus, a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma promessa. Quem vai é aliviado. Quem vai com o coração aberto, quem vai com o coração rasgado, como aquele publicano que entrou no templo, esmurrando o seu peito, dizendo: Senhor, sê propício a mim. Vai para Deus. Fale com Deus. Derrame a sua alma. Há situações na nossa vida que ninguém compreende. Só o Senhor, só Ele pode terapeutizar seu coração. Só Ele pode apacentar sua alma. Você é ovelha dele, do seu supremo pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem leva a gente para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas, unge a nossa cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Vá ao Supremo Pastor, abra seu coração, derrame a sua alma, chore as suas lágrimas, peleje a sua batalha diante de Deus, transforme a ansiedade em oração. Sexto e último lugar, cultive a seleção dos seus pensamentos. Não abrigue tudo. Nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado. Não abrigue tudo na sua mente. Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o Deus da paz será convosco. Paulo sabe que as maiores batalhas se dão no mundo da razão, no mundo dos nossos pensamentos.
porque a gente pensa, a gente precisa, a gente é aquilo que a gente pensa. Então a gente precisa selecionar os nossos pensamentos, a fim de que a gente não abrigue na nossa mente e no nosso coração uma série de pensamentos negativos, televisivos, falando sobre morte, falando sobre criminalidade, falando sobre tantas coisas que vão pesando a gente lá pelas tantas. Você está tão pesado, tão ansioso e não sabe por que está. Na verdade, você não selecionou os pensamentos que deveriam estar na sua mente. E aí, Jeremias vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Não é qualquer coisa que eu vou trazer para a minha mente. Eu quero abrigar na minha mente o que me coloca para frente, as promessas de Deus e a palavra de Deus. Paulo, então, concluindo, irmãos, expõe os cuidados pastorais para se viver em paz, blindando a alma da ansiedade e dos males do nosso tempo. Primeiro, firmeza em Deus no curso da vida. Segundo, harmonia relacional. Terceiro, alegria em Cristo. Quarto, exercite a moderação. Quinto, transforme a ansiedade em oração. Sexto, selecione os seus pensamentos. Que Deus te abençoe profundamente e que o Espírito Santo venha sobre você, a fim de que você possa ter a paz de Deus e o Deus da paz como antídotos contra a ansiedade. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Alguém nasceu num lar esquecido, de algo querido não se espera mais. A ilusão entorpece o perdido. Quem poderá nos guiar? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que os campos não produzam, nem a oliveira o azeite, o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés ligeiros. Alguém perdeu um ente querido, algum lar não existe mais. A solidão enfraquece o ferido. Quem poderá nos curar? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que os campos não produzam, nem a oliveira o azeite, o Senhor Deus, a minha fortaleza, faz
Amém. Estamos chegando, queridos, queridas, ao final do nosso culto. Nós queremos apresentar a Deus nossos corações gratos e também nossas súplicas. É hora de nós colocarmos diante do Senhor nossa gratidão, também nossas petições. Todos nós trazemos algo que queremos conversar com o nosso Pai Celestial. E esse é um momento tão oportuno. Então nós queremos dar essa oportunidade a cada um de abrir o seu coração diante do Senhor da nossa vida. A oração é o desejo sincero da alma, expresso ou não expresso. É o movimento de uma chama oculta que treme aqui dentro do peito. É a carga de um suspiro, a queda de uma lágrima, o olhar voltado para cima, quando só Deus está por perto. É a forma mais simples de linguagem que lábios infantis, meus netinhos, todas as criancinhas podem tentar, podem falar e dos seus corações saem as mais lindas expressões. É a expressão mais sublime que atinge a majestade nas alturas. É a voz do pecador contrito que retorna de seus caminhos. A presença do Pai, do Filho pródigo, é o nosso momento, é a respiração vital do crente, é o ar nativo de um coração convertido, de um coração cristão. Então nós vamos orar ao nosso Deus. Para mim, esse é o momento mais sublime de todos os nossos momentos. Quando nós chegamos diante do Pai e nós o chamamos mesmo pelo seu nome, Abba, Pai, o nosso Pai amado. Derrame seu coração, coloque diante de Deus as suas súplicas. Pai de amor, primeiro nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, como tu és maravilhoso, Pai Santo. Tu nos tens ouvido e nos tens atendido. Por isso, nós voltamos a Ti a todo instante, a qualquer instante. Na verdade, Pai querido, não queremos nunca sair da Tua presença. Ouve a voz de cada filho, de cada filha nessa hora. A oração que é colocada diante de Ti. O coração que é derramado diante do Teu altar, pedindo cura, pedindo consolo, pedindo resposta, solução, provisão, salvação. Oh, meu Deus querido, Tu conheces cada um de nós. Tu sabes das nossas necessidades muito mais do que nós mesmos. Então nós vimos a Ti, Pai, quando o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Deixamos tudo no Teu altar e nós ficamos esperando, Senhor, muitas vezes durante longo tempo de silêncio, mas a nossa esperança alcança longe, nós não esmorecemos, porque o nosso Deus é o Deus de promessas e cada uma delas tem se cumprido, e o Senhor ouve todo o coração que Te busca em espírito e em verdade, e assim Te adora e assim coloca diante de Ti a sua oração. São as nossas súplicas, meu Deus. Nós oramos e Te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Queridos, só para a gente realmente terminar o nosso culto, lembrar a vocês duas coisas somente, só duas. À noite a gente lembra de mais coisas. Agora, na continuação, nós temos as classes de escola dominical, então não deixe de entrar na sua classe, não perca nenhuma aula. E ajude os irmãos que são da sua classe, lembrando-os e fazendo contato. Você já tem o ID da sua sala, você pode entrar a partir de 10h15, as classes estão abertas, as salas estão abertas via Zoom. Você já conhece seu endereço direitinho. E à noite, nosso culto de adoração e louvor ao vivo do templo, o pastor Theo pregará, trará a mensagem. Então vamos nos comunicando para que todos às 19 horas estejamos juntos novamente para adorar o nosso Deus amado, louvá-lo e receber uma palavra de fortalecimento, de cura, uma palavra vivificadora. Deus abençoe. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, porque você confia no Senhor, espera no Senhor.
para que você transborde de alegria no poder do Espírito Santo. Amém.